Estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa segunda-feira, o primeiro dia do mês de maio, Dia do Trabalhador. Então, estamos aqui, apesar de ser feriado, estamos aqui trabalhando. Espero conseguir ajudar você, trader e punter, a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje e fica o convite para você ficar até o final do vídeo. Caso goste do conteúdo, se inscrever para ajudar a gente a continuar crescendo por aqui e, obviamente, para acompanhar as grandes probabilidades do dia. Eu vou começar nessa segunda-feira, às 2 horas da tarde, na Turquia, um jogo entre Istanbulspor contra o Giresunspor. Jogo de qualidade duvidosa, principalmente por conta da condição na tabela das duas equipes. A gente teve duas exclusões no campeonato turco. O Hatayspor e o Gaziantep foram eliminados da competição. Então, quando a gente olha esse gráfico aqui, essa classificação aqui do radar esportivo, parece que está errado, mas não está. O Istanbulspor é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. O Giresunspor é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento e o último colocado é o Amraniyaspor, com 23 pontos, tá? Gaziantep, como eu falei, e Hatayspor foram excluídos. Sinceramente, não sei o motivo dessa exclusão, tá? Não sou, assim, um extremo especialista no campeonato turco, mas eu sei dessa exclusão, não sei dos motivos. Vou tentar procurar para nas próximas vezes a gente conversar sobre isso, tá bom? Se você souber, comenta aqui embaixo também. Bom, nessa partida tem uma disputa direta contra o rebaixamento. O Istanbulspor tem 29 pontos, o Giresunspor tem 27. Isso significa que caso o Giresunspor vença a partida, ele troca de posição, sai da zona de rebaixamento e coloca o Istanbulspor dentro da zona de rebaixamento. E óbvio, em caso de vitória do Istanbulspor, a gente tem um distanciamento maior para essa zona de rebaixamento, então nós temos aqui um interesse mútuo na partida, um interesse muito grande. Como mandante, o Istanbulspor tem 4 vitórias apenas em 14 jogos. Eu vou utilizar aqui o PDF de apoio para ficar mais fácil. Olha só, são 4 vitórias em 14 partidas, 29% de vitória apenas. Foi o primeiro a marcar em apenas 36% dos jogos. Não é uma equipe com tanta iniciativa dentro de casa. E o Giresunspor tem 2 vitórias em 15 jogos, consegue ser pior, porém sai um pouquinho mais na frente do placar. As duas equipes falham relativamente na mesma situação em marcar e também sofrem na mesma porcentagem de jogos. Porém, a defesa do Giresunspor é um pouco mais vazada, disputou um jogo a mais, obviamente, e o ataque do Istanbulspor é um pouco mais qualificado, marca um pouco mais do que um gol por jogo. Em relação a gols sofridos, as duas equipes sofrem em média 2 gols. Já em relação a gols sofridos, as duas equipes sofrem em média 2 gols por jogo, tá? No primeiro tempo, eu tenho um Istanbulspor que não se destaca. Tem um número maior de vitória, mas tem um número maior também de derrotas. Marca um pouco mais de gol, mas também sofre um pouco mais do que o adversário. Então, ao mesmo tempo que eu tenho o cobertor curto, como a gente fala, né? Ao mesmo tempo que eu tenho números melhores aqui, eu tenho números piores ali. Então, nesse limão espremido aqui, a gente tem muita paridade. No segundo tempo, eu continuo tendo muita paridade, é muito difícil definir uma superioridade por aqui, só que o Giresunspor passa a sofrer bem mais derrotas e bem mais gols. Então dá para ver alguma luz no fim do túnel aqui para o Istanbulspor, apesar de continuar sendo um segundo tempo muito parelho. Se você é trader por aqui e não está acostumado a acompanhar o campeonato turco, eu não sei se eu te indicaria trabalhar match odds, tá? Mas se quiser trabalhar, eu trabalharia correção de preço sem nenhum tipo de viés, porque nós temos 2 péssimos times com 2 péssimas campanhas, então eu não me surpreenderia aqui com falhas individuais por conta do nível de nervosismo que pode exigir essa partida, tá? Se você é punter, eu também não consigo te indicar resultado, seja dupla chance, seja empate anula, para qualquer uma das duas equipes, porque as campanhas são péssimas, não tem como tirar uma coisa boa por aqui. Os últimos jogos entre eles, o Giresunspor venceu 2, o Istanbulspor 1 e tivemos 2 empates, né? Os últimos jogos do Istanbulspor dentro de casa, 3 vitórias, 2 derrotas e um empate, conseguiu marcar gols em quase todos os jogos, só não marcou contra a equipe do Fatih Karagümrük. E o Giresunspor vem de 4 jogos sem conseguir vencer, pelo menos nesse recorte aqui, derrota para Beşiktaş, Ankaraguçu e Kasimpasa. Empatou com o Konyaspor. Quando perdeu, marcou, porém no empate 0-0, obviamente não conseguiu marcar. Dá para ver aqui que nos últimos jogos do Giresunspor, no geral, ele vem conseguindo marcar gol nos últimos 8 dos 10. Só não marcou gol contra o Konyaspor, naquele 0-0, e contra o Galatasaray lá embaixo, no último jogo aqui dos 10 que eu tô acompanhando. Deixa eu tirar mais o zoom aqui. Olha lá, 4-0 pro Galatasaray dentro de casa. De resto, ele conseguiu marcar em todos. Então é uma equipe que quando cai atirando. Não que vá cair, de fato, no rebaixamento, mas aqui nesse jogo, se estiver perdendo, é uma equipe que provavelmente vai para cima do placar. E é isso
isso que eu espero para te indicar aqui mercado de gols. Gosto muito de pensar no over 1,5, principalmente pela necessidade das duas equipes. Como eu falei nos últimos planejamentos, eu posso ter comodismo, mas dificilmente eu vou ter conformismo. O Istanbulspor, por exemplo, está perdendo, está vendo o Giresunspor sair da zona de rebaixamento, o colocar na zona de rebaixamento, a equipe tem que ir para cima. O Giresunspor, se estiver perdendo, está vendo a chance de sair da zona de rebaixamento ficando cada vez mais longe, então é uma equipe que tem que se expor, tá? Então, busca pelo resultado sempre vai haver por aqui. Não sei se é tão legal esticar tanto a corda assim no pré-live no 2,5, porque como eu falei, apesar de provavelmente não ter o conformismo, o comodismo pode ser grande. O Istanbulspor, por exemplo, vencendo o jogo pode fazer uma cera. A mesma coisa do Giresunspor. Nas últimas vezes que eles se enfrentaram, eu tive 1-1 e 0-0. Duas situações ruins aqui para mercado de gols. Mas eu também tive o 3-2 e 2-1 duas vezes. Porém, o contexto desse jogo, a carga emocional é um pouco maior. Então eu ficaria muito mais aqui com over 1,5. Se você é muito ousado, que é uma situação um pouco mais assim agressiva, eu gosto de pensar nesse ambas marcam pela necessidade das duas equipes, tá? Se a gente puxar aqui no histórico, em 4 das 5 últimas situações a gente teve ambas marcam sim. Às 2h30 em Israel nós temos um confronto extremamente decisivo que pode definir o campeonato entre o Hapoel Beersheva contra o Maccabi Haifa. Cotações extremamente parelhas, o mercado muito indeciso por aqui. Primeiro colocado contra o segundo colocado já na fase da Championship Round, faltando 4 rodadas para finalizar o campeonato. O que a gente tem por aqui? Ou o Beersheva vence o jogo, ou provavelmente o campeonato acaba. Não necessariamente acaba nessa segunda, mas protocolarmente já vai ser entregue esse título praticamente para o Haifa. Por quê? Nesse momento a diferença é de 7 pontos, faltando 4 partidas. Para o Beersheva ter algum tipo de chance, ele teria que vencer nesse confronto direto o Maccabi Haifa, diminuir essa vantagem para 4 pontos e ter ali 3 rodadas para tentar tirar esses 4 pontos, né? Pode acontecer, vencer os 3 jogos, torcer ali para o Haifa empatar 2, é possível. Olha, é difícil de acontecer, mas é possível, tá? Agora, nessa distância de 7 pontos, se o jogo termina empatado, permanece a distância de 7 pontos, o Haifa iria para 76, o Beersheva para 69, permaneceria com 7, faltando 3 rodadas para tirar 7 pontos em 9 pontos para disputar. É muito complicado. Então, ou o Beersheva vence, ou o Maccabi Haifa será o campeão dessa temporada 22-23 da Liga de Israel. Isso faz com que o Beersheva seja o grande favorito para vencer? Não, né? Porque o Maccabi Haifa tem a melhor campanha da competição. Porém, a necessidade de vitória é toda do time mandante. O Haifa, eu não estou afirmando, mas o Haifa pode vir para essa partida buscando um empate, porque isso praticamente já garantiria o título. Isso pode sim, principalmente se você estiver assistindo o jogo no live, ser uma informação muito importante, tá? Como mandante, dentro dessa fase de Championship Round, o Beersheva venceu 2 partidas em 3 e perdeu uma, se eu não me engano, perdeu para o Maccabi Tel Aviv, que era um dos concorrentes ali ao título, né? Mas está muito difícil para o Tel Aviv também. O Haifa, como visitante, ele tem uma vitória, um empate e uma derrota. Então é uma equipe que já não tem, assim, uma campanha tão sólida dentro da fase do Championship Round, que é quando a gente pega os 6 principais times ali durante a temporada regular e faz o confronto, né, entre eles para ver quem fica de fato com o título. Então, eu tenho aqui um Haifa saindo um pouco atrás em relação a desempenho fora de casa. Utilizando o PDF de apoio, levando em consideração toda a temporada, a regular e também o Championship Round, eu tenho um Hapoel Beersheva que venceu na mesma quantidade que o Haifa, porém saiu mais vezes na frente. Quase 70% das vezes é um time que abre o placar. As duas equipes falham um pouco em marcar, porém o ataque do Beersheva é muito superior aqui ao ataque do Haifa fora de casa. A campanha do Haifa fora de casa realmente não era tão boa assim. Inclusive, na temporada regular, a campanha fora de casa do Beersheva foi o que manteve a equipe sempre ali paro a paro com o líder. Defensivamente falando, o Beersheva já tem uma defesa mais sólida dentro de casa comparado com o Haifa. No primeiro tempo eu tenho uma clara superioridade aqui do Beersheva, com 50% de vitória, apenas 6% de derrota, 16 gols marcados e 7 gols sofridos. O Haifa venceu apenas 6%, passa de 30% de derrota, tem 10 gols sofridos na primeira etapa, marca pouco. No segundo tempo eu tenho o Haifa se recuperando total, vai para 63% de vitória, abaixa o número de derrotas, reduz um pouquinho o número de gols sofridos, aumenta o número de gols marcados consideravelmente, e eu continuo tendo o Beersheva ali dentro daquela zona normal. Não dá para falar que ele teve uma queda, mas a grande melhora com certeza foi do Haifa. Se você é trader e conseguir no live perceber um desinteresse maior ou uma intensidade
qualidade muito superior do Beersheva, dá para buscar alguma coisa no ler a pior equipe em campo aqui no Maccabi Haifa. Só não dá para esquecer que é o líder da competição e que tem jogadores muito competentes. Porém, se for um jogo muito mais pontuado num pensamento de empate pro lado do visitante, aí você pode encontrar valor sim no lado do Beersheva, que faz um primeiro tempo muito superior na maioria das vezes comparado com o adversário. Se você é Panther, você pode ficar de olho talvez numa dupla chance por aqui. Um Beersheva empatando ou vencendo o jogo, você venceria a sua aposta. Eu não te indicaria vitória seca porque eu tenho um grandíssimo adversário aqui do outro lado, que é o postulante ao título e muito provavelmente o time que vai vencer essa competição. O empate anula obrigaria o Beersheva a vencer o jogo para você ter de fato o lucro. Como eu tenho uma odd bem alta do Beersheva, eu gosto dessa dupla chance. Não é certeza, obviamente eu não sou vidente, vocês sabem disso, mas o grande interessado nessa partida em relação à vitória é o time mandante. O Maccabi Haifa, se empatar, já praticamente garante esse título. Não vou te indicar aqui em mercado de gols, porque nos últimos jogos entre eles a gente teve 1-0, 2-0, 2-1, 1-1, 2-2, mas é um jogo onde eu posso ter o Maccabi Haifa, por exemplo, fazendo um gol e mesmo com a exposição do Beersheva, o Haifa não está tão interessado. Se vencer, vamos ser sinceros aqui, se o Haifa vencer, acabou o campeonato, tá? Então vitória do Haifa significa fim de campeonato, provavelmente eu vou ter um Beersheva vindo para cima com um maluco, aí para trabalhar gols eu só te indicaria trabalhar ao vivo para perceber se nessa exposição absurda e alucinante do Beersheva em cima do Haifa para buscar uma recuperação, se o Haifa está buscando contra-ataque. Agora, se o Beersheva sair na frente, eu não te indicaria tanto trabalhar mercado de gols. Por mais que o Haifa também tenha que se expor, não vai ser o fim do mundo para o Haifa perder esse jogo. Mantém um campeonato aberto, mas não vai ser o fim do mundo. Quem vai entrar num modo desespero total é o Beersheva se ele sair atrás do placar. De novo, você pode trabalhar no live caso o Beersheva abra o placar e o Haifa tenha sim uma exposição muito grande e você perceba no Beersheva a intensidade e vontade para contra-atacar. No pré-live, não te indico fazer nada, porque pode ser um jogo arrastado, o Haifa tentar cozinhar o jogo, levar para o final, o Beersheva talvez achar um golzinho no fim, enfim, só vai ficar bom depois do primeiro gol e aí você verifica no live se tem alguma oportunidade de buscar mais um gol na partida, tá? Eu não puxaria tanto a corda assim e gosto de pensar pela necessidade nesse dupla chance do Beersheva. Às 16 horas na Premier League, mais um confronto envolvendo a parte de baixo da tabela no dia de hoje e um confronto extremamente importante entre Leicester e Everton. 2 é a cotação do Leicester, 3,75 a cotação do Everton. As duas equipes não vivem boa fase. Deixa eu tirar o zoom aqui para vocês verem. O Leicester tem 33 jogos com 29 pontos, o Everton 33 jogos com 28 pontos. O Nottingham Forest, felizmente para essas duas equipes, perdeu seu jogo de virada para o Brentford. Vencia com gol de Danilo, o aniversariante do dia, e tomou uma virada no finalzinho, em gols 90 e blau, e aguçou ali a chance das duas equipes, pelo menos, sair da zona de rebaixamento nessa 34ª rodada para eles, né? Porque tem time que fez só 31 rodadas ainda. Então é um jogo de extrema importância que pode significar uma saída, um respiro em relação à zona de rebaixamento. Ouso dizer que daqui para frente empatar é um péssimo resultado, tá? Então, cogitar empate por aqui, só se o jogo tiver 3-0 para o adversário aos 70 minutos e tu conseguir arrumar um empate. Aí, talvez você possa encarar esse resultado com o copo meio cheio. De resto, derrota e empate é derrota, sinceramente, tá? Principalmente no caso do Everton, que parece que tá uma draga, mas vamos lá. Dentro de casa, eu vou utilizar o PDF de apoio porque fica mais fácil aqui por conta da tabela de classificação, por conta do meu monitor. 16 partidas para o Leicester, 4 vitórias apenas dentro de casa. O Leicester, que já foi campeão da Premier League recentemente. Lembra daquele Leicester campeão da Premier League? É estranho ver o Leicester passando por essa situação. Houve uma troca de treinador agora, né? Eu vou voltar aqui pra gente dar uma olhada nos últimos jogos. Houve uma troca de treinador e o senhor Dan Smith, acho que é Dan Smith que fala, Dan Smith, ele assumiu aqui contra o City. Que bucha, hein? Que jogo pra você assumir uma equipe que já tá perigando rebaixamento. Tomou 3-1 do City, normal. Com todo respeito, normal perder pro City. Venceu o Wolverhampton, que não chega a ser um adversário direto, porque o Wolverhampton já praticamente escapou, e empatou com o Leeds. Como eu falei, isso aqui ó, tem gosto de derrota, porque o Leeds está aqui em 16º, um ponto a mais que o Leicester. Empatar aqui tem gosto de derrota, principalmente por ser um adversário direto na tabela. Então, empatar aqui é sabor de derrota. Tá? Com o novo treinador, nos 3 últimos jogos, ele conquistou aqui 1,30 e blau pontos aqui. Dá para considerar, teoricamente, tirando o City, um bom resultado por enquanto, já que com o Brendan Rodgers, a gente tinha isso daqui, ó. Olha só, vocês não vão ver, ou vão? Olha lá, só aparece resultado vermelho. Teve um empate com o Brentford e 6 derrotas seguidas. A última derrota ali com o City já foi com o novo treinador
o senhor Dan Smith, tá? Então, utilizando o PDF de apoio como a gente já fez, não temos grandes números de vitórias do Leicester e não é uma equipe que toma tanta iniciativa assim nessa temporada dentro de casa. O Everton, uma vitória em 16 jogos, consegue ser pior, consegue sair na frente em menos situações, falha mais em marcar do que o adversário. Em ambas as situações, as duas equipes sofrem gol com muita frequência, tá? Porém, o número de gols marcados pelo Leicester é muito superior e o Everton acaba sofrendo um pouco mais de gols também. As duas equipes têm uma média de gols sofridos bem alta, mas o Everton, como eu falei, é superior. No primeiro tempo, eu não tenho superioridade clara, por mais que eu tenha um pouquinho mais de vitória pro lado do Leicester e um pouco menos de derrota, ainda assim eu não consigo elogiar uma equipe que perde mais de 30% dos primeiros tempos, tá? Assim como o Everton, por exemplo, que perde 50%. Na régua do pior, o Everton é pior, mas eu não posso elogiar o City e falar que ele é melhor, tá? São as duas equipes que vivem realmente péssimas fases. E, para completar, as duas equipes sofrem a mesma quantidade de gols no primeiro tempo. A diferença aqui é que o Leicester é da trocação, ele faz e sofre. Já o Everton sofre 3 vezes mais gols do que marca. No segundo tempo, eu continuo tendo o Everton com baixo número de vitória, eu continuo tendo o City com baixo número de vitória, eu continuo tendo as duas equipes com mais de 30% de derrota, inclusive o Everton se mantém ali próximo de 50%. As duas equipes têm números de gols marcados ruim, continua o Everton com números baixos e o Leicester consegue reduzir pela metade o número de gols marcados, continuando as duas equipes sofrendo bastante gol, com o Everton sofrendo mais. Então, sinceramente, essa cotação do Leicester aqui, ela tá aí pelo fator casa, pelo fato do Leicester ter mais vitórias em casa do que o Everton fora. E deixa eu ver aqui se tem algum tipo de histórico. 2 vitórias para o Everton, 1 vitória para o Leicester, 2 empates das últimas vezes que o Everton visitou o Leicester, 2-0 Everton e 2-1 para o Everton. Então não tem a ver com o histórico dos confrontos. O mercado está levando mais em consideração o fator casa e o fator Everton fora de casa, que é horroroso. Se você é trader, você deveria tomar bastante cuidado para trabalhar esse jogo, porque é um jogo de erro zero. Eu não posso ter erro emocional, eu não posso ter erro de posicionamento, eu não posso ter erro de cobertura, eu não posso ter erro nenhum. Só que, na maioria das vezes, são nesses jogos que os erros aparecem. Então, muito cuidado para tomar algum tipo de posição. Eu posso ter, sim, momentos de superioridade mais espaçados que me permita trabalhar correção de preço. São cotações especiais aqui, são cotações muito boas para trabalhar match odds, mas não venha enviesado. Não elogie o Leicester pelo fato dele estar com uma odd mais baixa, porque o cabimento do Leicester em odd baixa aqui é exclusivamente pela confiança no fator casa, porque o Leicester faz uma temporada de merda. Talvez, com esse novo treinador, as coisas comecem a melhorar, como eu já tenho, pelo menos, tirando o City aqui, uma invencibilidade, com uma vitória e um empate. Pelo menos isso. O Everton conseguiu vir de um cacete contra o Newcastle 4-1, tá? E ficou barato, poderia ter sido 5, teve um gol anulado. Se você é Panther, eu não vou te indicar vitória, nem empate anula, nem dupla chance por aqui. Por mais que eu tenha talvez um resquício maior de esperança no Leicester, pelo fato do Leicester ter dado um pouco de resultado com o novo treinador, eu não consigo te indicar vitória, nem dupla chance, nem nada aqui em relação ao mercado de resultados, tá? O que eu gosto de pensar aqui é no over 1,5. O mercado não acredita. O histórico aqui a gente teve 2-0, 1-1, 1-1, 2-1 e 2-0, ou seja, nos últimos 5 jogos a gente teve o over 1,5 e a gente tem um fator extrema necessidade. O Leicester na frente vai ter o Everton vindo para cima e vai ter espaço para contra-atacar, e o Leicester é uma boa equipe de contra-ataque, pode aproveitar para matar o jogo, e nesse tipo de jogo eu não posso ter um comodismo ao ponto de levar 1-0 até o finalzinho, porque eu posso me ferrar no final do jogo. E a mesma coisa pro Everton. Porém, o pior cenário aqui pra gente, pra gol, seria o Everton na frente. É óbvio que eu não posso ser adivinho e achar que a situação vai se repetir, mas sempre que o Everton faz 1-0, pelo menos nos últimos jogos que ele conseguiu vencer, ele segurou o placar. Mas eu gosto muito dessa cotação do over 1,5 e para mim seria a dica para você aqui, ficar de olho nesse over 1,5. Se você é muito ousado, esse ambas marcam pode ser interessante. Das últimas 5 vezes que eles se enfrentaram, aconteceu 3 vezes. Mas, dado a necessidade, eu gosto de pensar mais no over 1,5, porque a gente pode contar com aquela situação de erro individual, de posicionamento, de pressão e tudo mais. Nos jogos extras dessa segunda-feira, partidas onde você, por exemplo, se tiver o tempo disponível, você pode inserir na sua grade de trabalho. Algumas são muito importantes, outras nem tanto. Algumas a gente tem muitas informações, outras nem tanto. Aqui na Championship, a gente tem o Middlesbrough que já está praticamente garantido nessa fase de playoffs. Não está garantido na primeira divisão, na Premier League já, porque essa vaga muito provavelmente vai ficar com o Burnley e com o Sheffield. Se eu não me engano, o Burnley já confirmou falta, o Sheffield já confirmou também, mas o Middlesbrough
Middlesbrough luta ali para ficar dentro dessa zona de, vamos dizer assim, de playoff, mas é muito difícil ele sair, tá? Porque o Sunderland tá com 66, então são 8 pontos de diferença. Mas o Rotterdam, que tá aqui embaixo, luta contra o rebaixamento, tá a 2 pontos de distância do Reading, tá? Então pode ser um jogo onde a gente encontra alguma oportunidade para correção de preço. A segunda divisão da Inglaterra, ela tem uma liquidez interessante, então pode ser um bom jogo para match odds. No Chipre, a gente tem aqui jogos importantes em relação ao Championship Round, né? Ou seja, a decisão do campeonato. O Aris é o primeiro colocado e o segundo colocado é esse cara aqui, o Apoel Nicosia, que vai enfrentar o Omonia Nicosia. Nessa temporada o Omonia não vem muito bem, mas o Omonia Nicosia é um time muito forte do Chipre, mas o Apoel é uma equipe maior, de mais tradição. A gente tem uma cotação de 1,50 para o Apoel. Pode ser interessante ficar de olho nesse empate anula do Apoel, porém, muito cuidado porque os últimos jogos do Apoel não têm agradado ninguém. As últimas 5 partidas ele não conseguiu vencer. Dentro de casa eu tenho aqui uma derrota, 2 vitórias e 2 empates, então não é assim uma super equipe, tá? Porém o Omonia Nicosia também não faz uma boa campanha, 3 derrotas nos últimos 5 jogos, então pode ser um jogo sim para ficar de olho nesse empate anula, mas eu te aconselho primeiro a assistir um pouco do jogo. A necessidade de vitória do Apoel aqui é grande. Falando nesse campeonato ainda, o Aris, que é o líder, enfrenta o Paphos. O Paphos é uma equipe que não tem chance de título, tá? Muito difícil de acontecer. Porém, 2,20 para o Aris, que precisa vencer dentro de casa, sendo uma equipe que ainda não perdeu em casa, ainda não tomou nenhum gol nessa Championship Round, e o Paphos, como visitante, é um time bem na média, essa cotação me parece muito alta. Pode ter valor aqui um dupla chance para o Aris, tá? Não perdeu nas últimas 10, não sofreu gol nas últimas 4, marcou em 9, marcou primeiro em 8. Os últimos jogos entre eles, muitos empates, né? 1-1, 2-2, 1-1 e 2-2, ou seja, 4 empates nos últimos 5 jogos, e se der empate, seria uma aposta vencedora. Então, gosto de pensar nessa dupla chance. Na Hungria, nós temos o Ferencváros, que não tem sido tão bom assim nos últimos jogos, até vem de 2 vitórias, vai enfrentar aqui um adversário de nome difícil, que eu não vou tentar pronunciar. Fora de casa, um dos melhores visitantes da competição, mas como mandante, o adversário é chato, perdeu bem menos do que venceu. Então, na minha opinião, pode ser um jogo talvez para o empate anula, lembrando que pode estar sendo ameaçado aqui o Ferencváros, tá? Não sei se já garantiu o título, mas tem 6 pontos de distância. Esse campeonato tem 33 rodadas, então daria ainda para o segundo colocado buscar o Ferencváros, então tem alguma importância nesse jogo sim, tá? 13h na Irlanda, eu tenho o Bohemians contra o Cork City. O Cork City já foi um time de grande nome por ali, mas não vive uma boa fase. O Bohemians é um líder da competição, o Cork tá em penúltimo lugar, só fica na frente do CD, que é uma equipe horrorosa. Como visitante, o Cork perdeu 4 das 6 que disputou, não venceu nenhuma. Pode ser um jogo para ficar de olho nessa vitória ou no empate anula do líder. Subindo aqui rapidinho, só para falar da Irlanda de novo, o Shamrock Rovers embalou, hein? Vem num momento muito bom de vitória. São 9 jogos de invencibilidade e um time que estava lá embaixo já está brigando ali para quase a liderança do campeonato, tá? Inclusive esse aqui é um confronto direto pela segunda colocação. Então cuidado para você que vem trabalhar alguma coisa a favor do Derry City, porque o Shamrock vem muito forte. Voltando aqui para os jogos do mesmo horário, né? 1h30 na Inglaterra, eu tenho na Championship o Blackburn contra o Luton. O Luton, mesma situação do Middlesbrough, dificilmente vai alcançar o Sheffield, acho que nem tem mais chance, e o jogo é mais interessante para o Blackburn, já que a diferença dele para o Millwall e para o Coventry é de, será que é isso? Coventry, é de 3 e 4 pontos respectivamente, então ainda dá para buscar uma classificação. O interesse é todo do Blackburn, mas eu viria mais para trabalhar correção de preço. Na La Liga eu tenho o Mallorca contra o Athletic Bilbao. O Bilbao ainda tem chance de buscar aqui vaga em competição europeia, então é muito interessante ficar de olho. O Mallorca já não tem chance nem de cair, nem de pegar a competição europeia. O Mallorca dentro de casa perdeu apenas 4. Como visitante, o Bilbao é um bom visitante, mas é um jogo muito parelho, também sem viés. Eu trabalharia aqui correção de preço, tá? Na Romênia, o Cluj perdeu o confronto direto nas últimas rodadas para o Farul Constanta. Viu o adversário abrir uma vantagem de 4 pontos. Ainda dá para tirar, se eu não me engano, faltam 5 rodadas, porém precisa vencer. Fora de casa, a equipe do Rapid ou Rapid. Então tem que ficar de olho talvez nesse dupla chance do Cluj. Pode ser interessante. Os últimos jogos entre eles, quando visitou o Rapid, o Cluj não venceu nenhuma, nem duas. Então cuidado. Talvez seja um jogo mais para correção de preço ou para leitura de jogo. A ocasião faz a necessidade, né? Então, mesmo não tendo vencido o time do Rapid nos últimos jogos fora de casa, precisa vencer. Talvez esse dupla chance seja interessante, tá? Na Série B eu tenho Londrina e Criciúma. Londrina vem de 2 derrotas seguidas. É um time já que já está ocupando a metade de baixo da tabela. E o
Criciúma vem de 3 vitórias em 3 jogos, um dos líderes da competição. Então pode ser um bom jogo para correção de preço por aqui. Sevilha e Girona. O Sevilha praticamente se recuperou e eliminou qualquer chance de rebaixamento e agora tem até uma possibilidade de buscar vaga europeia, né? Apesar de já ser ali o semifinalista da Liga Europa junto com a Juventus, porém está bem distante do Betis, que tem 49, tomou um cacete hoje do Barcelona. O Girona, como visitante, não é tão bom como é como mandante, tem apenas 2 vitórias fora de casa. O Sevilha, como mandante, também não é uma equipe tão confiável, então se for trabalhar alguma coisa aqui, não se apega tanto à camisa não, tá? Vai na correção de preço, vai na leitura de jogo. E na Série A do Brasileirão, aquele jogo isolado, de novo o Bahia. O Bahia fez aquele jogo isolado contra o Botafogo em casa, perdeu, e agora faz um jogo isolado contra o Vasco. O Vasco vem jogando um bom futebol, um futebol bem vistoso, sabe fazer um excelente primeiro tempo, né? Começa geralmente uma pressão muito grande, depois quando está em vantagem dá uma recuada, né? É um time que funcionou contra o Galo, mas não funcionou tanto assim contra o Palmeiras, mas é um time a ser observado. Gosto sim de pensar nessa dupla chance ou no empate anula do Vasco, porém no Brasileirão eu trabalho muito mais correção de preço, minha praia é muito mais o trade, né? Então eu ficaria muito mais aqui na correção de preço. Dá para trabalhar alguma coisa no Leia Pior Equipe em Campo Bahia se o Vasco começar muito bem. Meus amigos, eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua companhia. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de se inscrever para me ajudar aqui a continuar crescendo, para dar essa moral para mim, deixar o like no vídeo também que ajuda muito e não esquecer de participar dos sorteios para você concorrer a R$ 50 todos os dias no Pix, moletons agora, futuramente também os meus parceiros, né, que tem produtos aí na comunidade que eu vou tentar sortear para vocês e também as bancas de R$ 30 todos os dias da Betfair, o link tá aqui no primeiro link da descrição. Um grande abraço, fica com Deus e até terça-feira.